TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, pessoal! Bom estar aqui novamente com vocês. O programa Rosina de AZ desta semana tem uma surpresa especialíssima que eu vou contar daqui a pouco. Antes, eu preciso falar para vocês que a TVC, a TV do Correio da Manhã, está com transmissão em Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, Pati de Alferes e Petrópolis, canal 16. Ah, mas você vai dizer que não assina TV a cabo, muito menos até cable. Então você pode acompanhar pela internet. Você tem o site da TV ao vivo, tvc16.com, tem o YouTube, TVC16, Instagram, TV Correio da Manhã e o Facebook, TV Correio da Manhã. Mas se você perder o programa ao vivo, você pode ver a reprise às sextas-feiras, às 10h30 da manhã, porque o programa novo de cada semana passa aos domingos, às 5h30 da tarde, às 17h30. E eu coloco também no meu Facebook, Rosina Bezerra de Melo, ou Rosina de AZ. E se você quiser mandar a sua dúvida, a sua sugestão de pauta para o programa, é só se comunicar comigo pelo WhatsApp, DDD 24 992 95 0031. O papo de hoje tem a ver com a surpresa que eu tenho aqui ao meu lado, que daqui a pouquinho vocês vão descobrir quem é. Eu vou falar um pouquinho de poemas e poesias. O poema é uma linguagem muito especial, além de ser um gênero textual, que se caracteriza pela presença de versos e estrofes. Isso é importante. Só que mais importante do que isso é a finalidade do poema. Ele busca trabalhar as emoções, os sentimentos, os pensamentos, muitas vezes críticos. Eu lembro sempre do Gregório de Matos, que tinha o apelido de Boca do Inferno, porque ele era crítico, ácido, e um dia eu trago um poema dele lindíssimo e crítico para vocês verem que não mudou muita coisa, a nossa história brasileira continua, as questões se repetem através dos séculos. E o conceito de poesia ou de poema é um conceito de que é a arte de compor ou escrever em versos. Essa arte, atualmente, está um pouco, digamos, enfraquecida. Por quê? Até a Semana de Arte Moderna, até 1922, fevereiro especificamente, existia uma obrigatoriedade de forma nessa composição, que nós vamos falar daqui a pouco. Eu não quero adiantar tudo para vocês. Tá? A composição em versos, ela traz associações harmoniosas de palavras, de ritmos e de rimas e de imagens. Vou dar um exemplo. Tem um poema muito bonito que eu não trouxe hoje aqui, eu trouxe outros, que fala que a caixa de lápis de cor, na caixa de lápis de cor dessa pessoa, desse eu lírico, né, a voz que fala no poema, viaja pelo mundo. Se eu pegar a música do Toquinho, Aquarela, que ele fala que com um traço ele desenha uma mão e faz outro traço, ele dá a volta ao mundo, ele também está usando imagens. Tanto que virou até propaganda na televisão, que as pessoas desenhando tudo o que ele falava no belíssimo poema que virou canção, uma canção muito conhecida. Vamos ver um pouquinho das características de um
de um poema. Aí eu trouxe para vocês a primeira estrofe do Hino da Bandeira. Eu sou apaixonada pelos nossos símbolos da pátria. Independente se você quiser achar que eu sou isso, que eu sou aquilo de lado político. Eu sou Flamengo. A minha política é essa. Eu faço parte da nação rubro-negra. E aí eu trouxe a primeira estrofe do Hino da Bandeira para mostrar para vocês as rimas que fazem parte da composição de um poema. Esse poema, vamos lá. Eu vou pedir para eles colocarem as rimas para vocês verem. Eu vou ler por enquanto. Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Então ele rima esperança com lembrança, combina os sons finais dos versos. E paz contraz. Verso num poema é cada linha desse poema. Isso nós chamamos de verso. Cada conjunto de versos, aqui eu tenho 4 versos, eu chamo de estrofe. Aqui não é um soneto, que nós vamos ver hoje, daqui a pouco. Aqui é apenas um poema escrito por Olavo Bilac e a música que dá ritmo maior a esse belíssimo poema é de Francisco Braga, um maestro. E aí vamos lá ver agora estrofe, versos e estrofes. Eu botei mais 2 estrofes do nosso belíssimo Hino à Bandeira. Aqui eu tenho a segunda estrofe que vai apresentar um outro assunto. Na primeira estrofe, Salve lindo pendão da esperança, ele estava apresentando o tema, que é a bandeira. Agora ele vai dizer que o brasileiro nascido aqui tem amor a esse símbolo. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Então ele vai demonstrar o afeto que devemos ter pela nossa bandeira, o respeito ao símbolo da nossa pátria. E na outra estrofe ele vai abordar um outro tema. Então o poema, ele é dividido em estrofes, não é apenas para você olhar e ver 4, 4, 4. Não, ele pode ter 5 versos numa estrofe. É por conta do tema tratado, é como um parágrafo num texto em prosa, que é aquele texto que você escreve até na redação ou que você faz a sua historinha para a professora de português. Então, eu nem vou ler o outro, mas vamos aprender o que é um soneto, que muitos escutam falar e poucos sabem o que é ou conseguem escrever em sonetos. O soneto, ele é um poema que tem uma forma rígida, obrigatória. Ele é composto por 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes têm que ter 4 versos cada uma. As outras 2 últimas, 3 versos cada uma. E você tem que fazer uma composição de rimas. As rimas podem ser intercaladas, como eu mostrei no primeira estrofe do Hino à Bandeira. Esperança, pula um verso, vai rimar com lembrança. Depois traz, pula lembrança, vai rimar com paz. Mas você pode fazer com outras combinações. A primeira combinando com o último verso, as 2 do meio combinando. Existem várias técnicas de rima. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Esse tipo de escrita, dizem os estudiosos, mas não podem provar por A mais B, foi criado pelo italiano Francesco Petrarca por volta de 1300 e alguma coisa, depois de 1300. Então, olha quanto tempo tem. E tem um detalhezinho que eu não vou ensinar a fazer aqui, deixaria para outro programa, que é que esses versos do soneto, eles têm que ter obrigatoriamente o mesmo número de sílabas poéticas. Então, no primeiro verso, se no primeiro verso eu tenho 10 sílabas poéticas, eu vou ter que ter
10 sílabas poéticas em todos os versos do poema. Isso é uma obrigatoriedade. A sílaba poética não é a separação de sílaba da aulinha de português. Ela é diferente. Ela faz uma combinação de som de acordo com o ritmo que você impõe ao seu poema. O soneto, se for traduzir para o italiano, é uma pequena canção, porque ele tem um ritmo e você tem uma cadência na leitura. E aí eu vou trazer um poema que depois vocês vão conversar, quer dizer, ouvir meu bate-papo com o autor. Eu trouxe Pássaro Eterno para vocês. E vou ler um pedacinho do Pássaro Eterno. Pode passar ao largo água do rio. Pode cessar todo o ímpeto do vento. Mas quando o sol se põe... Eu não estou enxergando nada, telespectador. Renascendo a cada dia, tépido e sadio. Eu errei. Tá mal, hein? Pode viver-se bem anos a fio, ou passar toda a vida num tormento, mas deixará, por certo, num fragmento, marca do dia a cada desafio. Lembra que eu falei da rima que pode ser o primeiro verso e o último aqui? Fio com desafio, último verso dessa estrofe. Tormento, fragmento. E assim ele vai fazendo. Rio com sadio, na primeira estrofe. Vento com lento, no meio. Dois versos do meio. Mas nós vamos bater papo com esse autor, com esse poeta, logo depois do intervalo. Fica comigo, aguarde, você vai se apaixonar. Até daqui a pouco. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão! Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa.
Estamos de volta no segundo bloco do Rosina de AZ de hoje, falando sobre poema, em especial sobre sonetos. Depois você acompanha a reprise na sexta-feira. Eu vou chamar agora, vamos receber o poeta João Roberto Gulino, que está aqui conosco e vai comentar sobre os sonetos que ele escreve. Eu li um pedacinho de um, Pássaro Eterno, no outro bloco, e sobre o livro que ele está lançando na próxima sexta-feira, dia 12. Nós vamos também colocar o convite aqui para você. João Roberto, muito obrigada por ter aceitado esse convite de vir ao meu programa conversar com a nossa audiência acerca de poemas. Oh, que coisa mais bela que é a poesia. Vamos explicar, porque o prazer também é meu. Então, não, obrigada. É uma satisfação muito grande, sabe? Inclusive, primeiro, eu não sou petropolitano, mas eu tenho uma paixão por essa cidade. E nós temos uma série de detalhes, características. Nós temos em Petrópolis, talvez o petropolitano não saiba e não considere o valor. Nós temos em Petrópolis a primeira e única academia dedicada à poesia. Isso é uma coisa que é a única que tem no Brasil e talvez no mundo. Academia Brasileira de Poesia. Era a Academia Petropolitana. O nome dela ficou meio em debate, sabe? Mas, de qualquer jeito, é uma entidade de um valor que ninguém consegue alcançar. Mas há pessoas que querem entrar para a academia para se aparecer. Eu conheço gente que entrou exatamente. Eu conheço vários. Então, eu agora, por exemplo, eu estou há 25 anos na Academia de Poesia. Há coisa de 6 anos eu entrei por pressão para a Academia de Letras. E no meu pronunciamento na entrada da academia, no dia da posse, eu frisei, bem, não engrandece ninguém ser acadêmico. O acadêmico é que tem que engrandecer a casa, a academia. Porque o acadêmico passa e daqui a pouco parte. A academia fica. Exatamente. Ela precisa ser preservada. Todos os seus integrantes precisam lutar por ela. Para que ela consiga sobreviver. Verdade. João Roberto, eu tenho uma curiosidade, porque eu escrevo desde pequenininha, embora não tenha livros publicados. Né? Meu sonho era ser escritora e eu me tornei professora de língua portuguesa e estou terminando um doutorado em estudos literários. Sou mestre em estudos literários, né? Crítica avançada, na Federal de Juiz de Fora. Mas essa verve para escrita, para poesia, ficou tímida por conta do dia a dia. Agora ela está aflorando porque eu tenho mais tempo para dedicar a isso. E a pergunta é, quando você descobriu esse seu talento para os sonetos, que tem essa forma fixa? Você escrever sem rima, sem quantidade de versos, sem essa obrigatoriedade, é fácil. Qualquer um faz. Mas o soneto é dificílimo. Sabe, o problema eu sou franco. Desde o primário, na minha época, né, eu vou fazer 90 anos, nós convivíamos no colégio com a poesia. Sim. Então, eu me acostumei com a poesia, a ler, mas nunca eu procurei detalhes, como era feito, qual a diferença de uma trova para um soneto, ou por que o soneto tinha... Uma redondilha? E aí, o tempo passou, eu me aposentei, e por um acaso,
eu enveredei pelo caminho da poesia. Eu comecei a ler mais a coisa, e aí eu comecei a ter necessidade de me aprofundar vamos dizer assim, as regras, apesar de os modernistas dizerem que é bobagem a rima e a metrificação. A grande realidade é que a rima e a metrificação dão a cadência da poesia. Exatamente. A cadência. Se não tem rima, não tem poesia, é um texto, como eu digo, se não tem métrica e não tem rima, é um texto, uma prosa esquartejada. Eu entendo isso, porque até nas brincadeiras de criança, quando a gente trabalha com a poesia, vamos pôr bambalalão, senhor capitão, espada na cinta, sinete na mão. O que dá esse ritmo não é um ritmo inventado, é exatamente a organização das palavras, exato, a métrica e a rima. E senão não tem. Sou pequenininha, do tamanho de um botão. Carrego papai no bolso e mamãe no coração. Eu estou brincando com as poesias simplesinhas para mostrar que isso é que faz essa canção que se tornou o soneto, essa pequena canção. Que o que eu falei não é soneto, são trovinhas de brincadeiras infantis. Mas é a origem, o berço para se chegar ao soneto, que é o que posso chamá-lo de professor em poesia, que o nosso poeta está explicando para nós. Sabe, eu lamento, eu sinto profundamente, isso é como se fosse uma facada no coração, todo o desprezo pelo que soneto. A literatura deu à poesia tradicional. A poesia dizendo, não, isso é coisa superada. Não é coisa superada. É a cadência. É a beleza. A beleza justamente, se não tem métrica e não tem rima, então é uma prosa. Para que vai ter... uma prosa em linguagem poética. Então, é uma incongruência as pessoas quererem criticar a poesia metrificada e rimada. Não, e é exatamente digamos assim, a excelência da fala poética é o soneto. E aí, João Roberto, me explica a respeito desse livro aqui, que será lançado no dia 12, sexta-feira, na Casa Cláudio de Souza, que é ali na Praça da Liberdade, uma casa belíssima que tem ali, às 18 horas. Me explica como surgiu esse a respeito do soneto. Porque, pelo que eu vi, não tem apenas poesia, é um estudo a respeito do soneto. É que eu costumo dizer, esse livro é meu, mas não é meu. É curioso. Eu faço a introdução. Eu queria escrever um livro sobre a minha visão sobre a Semana de Arte Moderna, que, para mim, a minha visão, dilacerou, esquartejou a parte poética da literatura. Mas essa é a minha opinião. Eu queria transcrever isso no livro. Mas se fosse fazer um livro com a minha opinião, aqueles céticos iriam dizer, ele é isso, é porque ele não entende, ele é ignorante. Então, eu me limitei a fazer uma apresentação. Certo. E aí eu reproduzo vamos dizer assim, o início de todo o modernismo no mundo, que em 1904, se eu não me engano, um italiano fascista, anarquista, ele começou a propagar no mundo todo a teoria dele de não ter regra, né? Da revolução nas artes. Então, ele enumera no
no manifesto dele 15 itens, e eu vou dizer aqui só 3. Ele pregou a destruição de todas as bibliotecas, que já era tudo uma coisa superada. Ele pregou a destruição dos museus, que só tinha velharia. E o terceiro, ele dizia que mulher não tinha que se meter em política, porque ela não em literatura, porque ela não entende nada de literatura. Quer dizer, ele queria destruir a cultura de todos os povos. Cultura, então, destruição da cultura. Então, eu abordo. Agora, os modernistas, com devido respeito, até hoje, eu não encontrei um modernista que se dispusesse a trocar ideias em cima desse manifesto do Felipe Tommaso Marinetti. Quando eu faço essa proposta a alguém, diz: não, Golino, isso não é bem assim, não. Eu disse: bom, se não é bem assim, deve ter sido feito bem assado. Porque ninguém quer reconhecer que tudo nasceu do desse Felipe manifesto. Tommaso Marinetti. Né? João Roberto, o nosso tempo aqui é muito curtinho. E aí eu vou reforçar esse convite para o lançamento do seu livro e, com certeza, você estará lá para tirar todas as dúvidas e bater o papo com quem for lá prestigiar a sua tarde de autógrafos, tarde e noite, 18 horas, na casa Cláudio de Souza, na Praça da Liberdade, o lançamento no dia 12 de agosto, sexta-feira, o lançamento desse livro a respeito do soneto de João Roberto Golino, que é um bate-papo delicioso e com certeza ele irá voltar para a gente continuar essa conversa e discutirmos sobre a Semana de Arte Moderna e outras coisas mais na arte contemporânea. Conto com a sua participação e até semana que vem com Rosina de A a Z. TVC, a TV do Correio da Manhã.